Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, dia 26 de março. Título: O Senhor ajustará as contas com você quando Ele vier. Texto base, Mateus 25, verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ninguém gosta de pensar sobre o julgamento, mas haverá um dia no futuro de todos nós em que estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas de nossa vida. Paulo deixa isso muito claro em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao 10, onde escreve: É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O tribunal de Cristo é um assunto raramente ensinado nos tempos atuais, mas simplesmente por ser ignorado, não significa que tenha deixado de existir. Alguns afirmam que não haverá julgamento para os crentes. Entretanto, essas pessoas estão mal informadas, pois Paulo deixa inequivocamente claro que todas as pessoas se apresentarão diante de Jesus nesse dia e prestará contas de sua vida. Nossa atitude muda drasticamente quando vivemos com a consciência de que algum dia estaremos diante do Senhor frente a frente e responderemos por quão responsável ou irresponsavelmente vivemos a nossa vida. Não haverá negociação rápida naquele dia, porque toda mentira e desculpa evaporarão sob a sua gloriosa luz. Por esse motivo, empenho-me em viver todos os dias da minha vida com o pensamento de que algum dia responderei pelo que faço. Aproveito ao máximo cada minuto. Caminho em amor no máximo de minha capacidade, uso os dons e talentos que Deus me deu e me esforço para cumprir com obediência e sucesso todas as tarefas que o Senhor me deu. Em Mateus 25, Jesus contou uma parábola para nos informar que um dia de prestação de contas virá para todos nós. Depois de distribuir quantias de dinheiro, 3 diferentes servos, certo senhor ou empregador, partiu para uma longa viagem. Ao voltar, ele quis ver o que os seus 3 servos haviam feito com o dinheiro que ele lhes havia dado. Então, chamou-os para uma revisão. Na Bíblia King James, em inglês, o versículo 19 diz: Após longo tempo, o senhor daqueles servos vem e faz conta com eles. Assim, como esse seu senhor voltou na parábola, Jesus voltará algum dia não tão distante. Assim como esse Senhor fez contas com os seus servos, Jesus fará conta conosco quando ele voltar. Portanto, precisamos saber o que a Bíblia quer dizer quando afirma que Jesus ajustará contas conosco. A expressão ajustar contas vem da frase grega sunairei, longo meta. É um termo comercial que significa comparar contas. É também uma frase de contabilidade que significa olhar o registro, estudar os fatos, comparar contas ou pagar uma conta. Normalmente, essa expressão seria usada para retratar um contador que está elaborando para o seu patrão uma declaração de lucros e perdas. Ele não está apenas tocando de leve à superfície, está cavando profundamente para analisar o real estado financeiro da corporação. É muito significativo Jesus ter usado essa expressão, porque ela nos diz que o Senhor nunca está satisfeito com um olhar superficial sobre o que fizemos por Ele. Ele também não aceitará simplesmente a nossa palavra. Em vez disso, procurará e cavará até obter uma imagem real do que fizemos ou não fizemos por ele. No fim, o exame dos fatos por Jesus resultará em uma investigação muito minuciosa quando ele olhar o que fizemos e depois o comparar ao que ele nos pediu para fazer.
O único outro lugar em que essa frase grega é usada no Novo Testamento está em Mateus 18, versos 23 e 24, onde ela é usada 2 vezes em uma parábola. Ela diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazer o ajuste, trouxeram-lhe que lhes devia 10.000 talentos. Como em Mateus 25, essa parábola retrata um rei, um poder superior que chama seus servos para uma revisão do que eles fizeram ou não fizeram. Ao estudar e examinar minuciosamente os fatos, ele obtém uma imagem real da situação deles. Armado com esse conhecimento, o rei chama os seus servos à sua presença para prestarem conta do que fizeram. Ao usar essas palavras gregas, o Espírito Santo torna difícil deixarmos de entender que no futuro virá um dia em que estaremos diante de Jesus para responder por nossa vida. Naquele dia, olharemos nos seus olhos e o ouviremos dizer: você fez o que eu pedi que você fizesse? Apocalipse 20, verso 12, nos diz que existem todos os tipos de livros de registro no céu. Um deles é denominado Livro da Vida. Mas esse versículo diz também que existem livros que serão abertos contendo registro do que fizemos e não fizemos nesta terra. Esses registros devem ser muito importantes, porque são guardados nos arquivos do próprio céu. E no futuro de cada um de nós haverá um dia de prestação de conta no qual esses livros serão abertos. Naquele dia, o Senhor Jesus examinará a declaração de lucros e perdas referente à nossa vida, comparando o que fizemos com o que realmente deveríamos ter feito. Esse julgamento não será referente à nossa salvação, porque se estamos no tribunal de Cristo, já estamos eternamente salvos. Contudo, esse dia determinará a nossa recompensa. Os que cumpriram a tarefa que Jesus lhes deu receberão uma recompensa. 1 Coríntios 3,14. Os que não foram obedientes ainda serão salvos, mas não terão recompensa por sua vida para exibir. 1 Coríntios 3,15. Mateus 25, verso 19, poderia ser interpretado da seguinte maneira: e quando o senhor daqueles servos voltou, convocou-os para uma revisão, pretendendo examinar minuciosamente todos os fatos, examinar todas as contas, determinar o status real do que eles haviam e não haviam feito e torná-los responsáveis pelo que ele descobriu. A vida é muito séria, amigo. Jesus espera que façamos algo com os dons, talentos, capacidades e atribuições que ele nos confiou. Portanto, por sabermos que um dia de ajuste de contas nos espera, façamos tudo o que pudermos para agradar a Jesus. Vivamos na constante consciência de que, algum dia, estaremos diante dele para responder pelo que fizemos nesta vida. Considere esta pergunta: se você fosse obrigado a comparecer perante Jesus hoje e a responder por seu histórico pessoal, o que os registros refletiriam sobre você? A partir de hoje, por que não se dedicar totalmente a fazer o que ele pediu que você fizesse? Decida dar um passo de fé para usar seus dons, talentos e capacidades. Decida deixar de lado aqueles medos que o impediram de levar uma vida de obediência. Então, avance por fé para fazer o que Deus lhe pediu para fazer. Enquanto você estiver fazendo tudo que puder para agradar a Jesus e caminhar em obediência, não terá motivo para temer aquele dia em que você estiver diante dele e prestará contas do que fez. Minha oração para hoje: Senhor, ajuda-me a viver com a consciência de que um dia de ajuste de contas está em meu futuro. A tua palavra deixa claro que no dia em que eu estiver diante de ti, responderei pelo que fiz nesta vida. Prestarei conta dos dons, talentos, capacidades, ideias e atribuições que tu
me confiaste. Naquele dia, quero olhar para a tua face com confiança. Por isso, ajuda-me agora a usar fielmente as capacidades que tu me destes para executar todas as tarefas que tu me pedistes para cumprir. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Reconheço corajosamente que um dia de ajuste de contas virá em meu futuro. Naquele dia, prestarei contas do que fiz ou não fiz nesta vida. Portanto, usarei os dons, talentos e capacidades que Jesus me deu. Cumprirei fielmente todas as tarefas que Ele me pediu para cumprir. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para agradar a Jesus na maneira de servi-lo. Eu me certificarei de que a minha consciência esteja limpa com Deus e comigo mesmo. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. Número 1. Você pensa no dia em que estará diante de Jesus para prestar contas de sua vida? 2. Esse pensamento lhe dá a paz ou o incomoda por você saber que não foi obediente em buscar o que Deus lhe pediu para fazer? 3. O que você precisa fazer de maneira diferente em sua vida para ter paz quanto a essa passagem? No futuro, virá um dia em que estaremos diante de Jesus para responder por nossa vida. Naquele dia, olharemos nos seus olhos e o ouviremos dizer: você fez o que eu pedi que você fizesse? Sejam abençoados na prática da palavra.